volta para mais um bloco do nossa Escola Dominical. Que Deus abençoe a sua vida, professor, aluno da Escola Dominical, que seja uma aula extraordinária, que você possa pegar essa última porção, essa derradeira lição e inspirar o coração de toda a igreja, que você seja um instrumento de bênção para a vida de pessoas estudando a Bíblia dentro da Escola Dominical. Lembrando que todo esse conteúdo fica disponível o tempo todo nas mídias do PEC, nosso canal no YouTube, nossa página no Facebook, todos os blocos desse programa. E o que para mim é mais especial, toda essa ministração ela está disponível no contexto de igreja, lá no Templo Central da nossa Igreja Mãe, em Belém do Pará. Então você aluno, você professor, quando for preparar a aula, acesse lá o canal do PEC e lá você pode assistir toda a lição. E a lição não está lá para que você faça igual. Eu creio que você vai fazer melhor do que lá está. Mas serve de um parâmetro, de uma ajuda para todos nós. Nós estudamos nesse trimestre Timóteo e Tito, servos de Deus, servos da igreja. Eu estou mostrando aqui mais uma vez o conteúdo porque vai ser a última chance que nós temos de adquirir esse material. A partir da próxima aula nós mudamos o foco, nós vamos para o livro de Salmos e aí não teremos mais a revista de Tito e de Timóteo, mas eu quero convidar você a conhecer esse material, que é a nossa enciclopédia da Escola Dominical. Isso aqui, na verdade, é um livro que está disponível, você pode adquirir aí pelos canais de comunicação do PEC. Isso aqui é o histórico do seu domingo pela manhã. A gente aqui pode colocar todas as revistas. Notem que aqui tem uma dedicatória, enciclopédia da Escola Dominical, e cada revista que você estuda, tá bom? Você pode colocar aqui, e já fazer uma enciclopédia. O pastor Samuel, ele fez diferente. Aqui, essa é uma que você pode colocar através dessas presilhas, mas o pastor Samuel fez a dele encadernando todas as revistas que ele usou. No final da aula, por exemplo, está aqui a minha dessa aula de hoje. Ela está aqui com as anotações que eu faço, toda anotadinha, tudo guardadinho. É muito bonito porque a gente consegue guardar e registrar tudo isso. Então você pode adquirir a sua enciclopédia, guardar, colocar aí essa revista de Tito e Timóteo, que foi tão abençoadora, eu repito, um dos melhores estudos que nós já tivemos, e adquirir a sua revista de Salmos e a cada trimestre ir somando aí nessa corrente de edificação e de fé que nós temos através do PEC. Bom, vamos fazer a leitura bíblica então, Tito capítulo 1, versículo 1, Tito capítulo 3, versículo 1 ao 5. São 15 versículos que Tito capítulo 3 tem. Na revista, nós só colocamos parte deles porque o espaço que nós temos, ele é muito curtinho. Se fosse colocar os 15 versículos, ia tomar aqui, quase uma página inteira. Então nós colocamos 5 versículos, mas bem aqui embaixo tem texto completo. Então nosso intuito é que em abrindo a aula você leia o texto completo, os 15 versículos de Tito capítulo 3. Vai levar 3 minutos da sua aula, não vai tomar tempo, vai enriquecer a sua aula. Então hoje eu vou só ler o que está aqui, tá bom? Versículo 1, 2, 3, 4 e 5. Lembra-lhes que se sujeitem aos que governam, às autoridades, sejam obedientes, sejam prontos para toda boa obra. Não difamem a ninguém, nem sejam altercadores, mas sejam cordatos, dando prova de toda cortesia. Note novamente como essa questão do exemplo é uma tônica no livro de Tito. Eu quero que vocês sigam a lei, mas deem prova de toda cortesia para todos os homens, pois nós também, outrora, éramos nécios, desobedientes, desgarrados, escravos de toda sorte de paixões e prazeres, vivendo com malícia e inveja, odiosos e odiando-nos uns aos outros. Quando, porém, se manifestou a bondade de Deus, o nosso Salvador, que dia foi esse? Em que a bondade nos encontrou e mudou a nossa história. Quando se manifestou a bondade de Deus, nosso Salvador, e o seu amor para com todos, não por obras de justiças praticadas por nós, mas segundo a sua misericórdia. Ele nos salvou mediante o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo. E aqui nesse capítulo 3 nós temos a proposta de 3 pontos, tá? Vou mostrar aqui aonde está na minha revista. Primeiro ponto, os deveres sociais do crente. Respeito à autoridade, prontidão nas boas obras e cortesia para com todos. Esse primeiro ponto, aí, respeito para com as autoridades, já está no versículo 1 de Tito, capítulo 3. Lembra-lhes que se sujeitem aos que governam. Honrar as autoridades. Paulo já disse isso para Timóteo um pouco antes. Ele disse, Timóteo, eu rogo, não é uma sugestão, eu rogo-vos para que vocês primeiro façam orações,
súplicas, ações de graças, clamor por todos os homens. E ele diz principalmente aqueles que estão em autoridade, aqueles que governam. E aqui novamente Paulo escreveu isso para Éfeso, agora escreve para Creta, para Tito, e ele está dizendo, ensine o povo a orar, ensine o povo a se submeter às autoridades. Então, um dos maiores exemplos que nós damos como cristãos é o respeito às nossas autoridades. Nós estamos vivendo em dias onde o respeito está por baixo, onde a honra está muito por baixo. Não é só honra às autoridades, não. Parece que virou moda a gente ser crítico. Parece que virou moda pegar o celular, gravar um vídeo no Facebook criticando pessoas, criticando o governo, criticando qualquer coisa. E eu acho que nós temos que, até certa maneira, criticar algumas coisas erradas, mas se o tom da nossa vida de crítica for maior do que o tom de honra e de contribuição, então nós erramos. Então isso está muito por baixo. Honra pai, honra mãe, honrar gerações mais antigas. E aqui Paulo está resgatando isso dizendo no versículo 1, lembra-lhes que se sujeitem aos que governem, às autoridades. E não fica aí. O ponto de número 2, ele diz prontidão nas boas obras. E aqui está na segunda parte. E sejam obedientes e prontos a toda boa obra. Eu diria que o ideal de grandeza que o Evangelho nos apresenta, e é na verdade um ideal revolucionário, porque hoje, eu repito, ninguém quer honrar ninguém, não quer honrar nem pai nem mãe, quanto mais uma autoridade. Com todo esse contexto nefasto que o nosso país vive de corrupção e etc. Mas é muito difícil a gente querer honrar. E o ideal do Evangelho, ele é tão transformador e tão poderoso, é isso que faz com que as pessoas olhem para a gente de modo diferente. Não são nossas palavras, é o que a gente vive. Porque é loucura dizer assim, primeiro vamos honrar as autoridades quando ninguém quer honrar. Mas vamos elevar isso a um segundo patamar, que é o patamar não só de honrar, mas de apresentar boas obras para as pessoas, de servir ao próximo. Numa sociedade individualista, egoísta, onde só vale o eu, onde os fins justificam os meios, Paulo convida, ensina Tito e agora transmite isso para a igreja. O meu ideal é um ideal de respeito às autoridades, mas de um passo além, de boas obras a quem precisa. É assim que o verdadeiro evangelho ele é servido. Que nós não sejamos, está aqui na lição, sejamos problema para a sociedade, mas sejamos resposta para a sociedade. Para que a igreja e os crentes não sejam um peso, mas que eles dirimam peso. E por último, Paulo ensina a Tito, ponto 3, cortesia para com todos. Gente, relacionamento correto com as autoridades, relacionamento correto com as pessoas, e aqui eu quero esticar um pouco mais, relacionamento correto a quem não professa a nossa fé. Relacionamento correto com quem não é. Como é que nós vamos alcançar essas pessoas se nós não tivermos um relacionamento correto com eles? Não significa que eu tenho que aprovar tudo que eles fazem. Agora, eu me relacionar bem com as pessoas. Me relacionar bem com quem me persegue. Me relacionar bem com quem age com padrões diferentes da palavra de Deus. Não é ser como eles, é ser cordato. É me relacionar. E aí Paulo traz 4 pontinhos e com isso eu quero concluir e fechar. Está aí na página 83, na segunda coluna, ele diz, primeiro, não destruir a reputação das pessoas, não crescer destruindo aquilo que outros fizeram. Número 2, Paulo sugere, ensina a igreja, não destruir o relacionamento, não destruir a reputação com as pessoas, não destruir o relacionamento com as pessoas. Ponto 3, não cavar abismos, mas construir pontes de contato. Tem uma palavra que eu acho interessante, está no dicionário, chamada nitroglicerina. Nitroglicerina na verdade é um explosivo, é como se destrói uma ponte, como se implode um prédio. Mas se você olhar lá, vai estar escrito substância usada. A nitroglicerina, ela é usada para destruir uma ponte, é um explosivo, mas quando uma pessoa tem um ataque cardíaco, sabe o que é colocado, injetado diretamente no coração da pessoa? Nitroglicerina. É o que consegue reavivar um coração. E na definição de nitroglicerina está escrito substância usada para destruir pontes e para reavivar corações. Não é tão dissonante isso? Nosso papel não é um papel de destruir pontes, mas é um papel de reavivar corações. E aqui ele está dizendo, não destruam as pontes de contato. E ponto 4, lutar pelos próprios direitos, não lutar pelos próprios direitos, mas entregá-los a Deus. E esse é o nosso papel. Nós somos cidadãos do Brasil, nós nos engajamos nas questões políticas, sociais, mas em última instância essa não é a nossa prioridade. Nossa prioridade é mudar a nação, não pelo piquete, não pelo quebra-pau, não indo para cima, mas é mudar pelo exemplo. É mudar
honrando as autoridades, servindo as pessoas, e o ponto número 3, tendo cortesia para com todos. Nós vamos sair para mais intervalo, tempo é pouco, material é muito, mas nós vamos para o tempo central. Que Deus abençoe você, você vai ouvir a nossa aula no contexto do culto da família com a Escola Dominical, e nosso próximo encontro vai se dar para estudar a revista de Salmos, Cantos e Canções da Alma. Até lá, que Deus te abençoe e a paz do Senhor.